E agora a gente segue a programação do segundo Fórum Planeta Campo e daqui a pouquinho a gente vai ter o primeiro prêmio Planeta Campo de Produção Sustentável, que vai reconhecer 6 fazendas, 3 de agricultura de pequeno, médio, grande porte e 6 ligadas à pecuária também de pequeno, médio e grande porte. Então a gente encerra o dia de hoje com esse prêmio. Mas agora a gente segue e o nosso próximo painel vai falar sobre o futuro da rastreabilidade. E nós convidamos um time de peso que eu chamo agora para tratar desse assunto aqui no palco. Liege Correia, diretora de sustentabilidade da Friboi, Tirso Meirelles, vice-presidente da FAESP Senar SP, Gisela Regina Introvini, vice-presidente Brasil da RTRS, Ivo Martins, diretor comercial da Alflex, e para mediar as discussões chamo Luísa Bruscato, diretora executiva do GTPS. Enquanto todos eles se dirigem aqui ao nosso palco, a gente fala sobre rastreabilidade, que nada mais é do que saber a origem de determinado produto. A princípio parece simples, não é mesmo? Porém, quando o assunto é a origem dos alimentos, essa exigência se mostra bastante complexa. O objetivo principal da rastreabilidade, como definida pela legislação brasileira, são os controles e as garantias sanitárias. No entanto, a exigência do mercado atualmente vai além e pede também a rastreabilidade socioambiental. Então, o que é que a agropecuária está fazendo para atender essa demanda? Vamos ver uma introdução no vídeo e depois a gente vai com a discussão aqui com os nossos convidados. O Brasil é um dos grandes exportadores de produtos agropecuários do mundo. Por esse motivo, o setor também é alvo de fortes críticas e pressões internacionais quanto às questões ligadas ao meio ambiente. Nesse sentido, a rastreabilidade é uma importante aliada para comprovar que a produção de grãos e proteína animal acontece em áreas regulares e de acordo com protocolos socioambientais. O desafio das grandes commodities como soja, milho, algodão, entre outras, está em atender às exigências dos mercados mundiais. No caso da pecuária, especificamente, o processo de rastreabilidade socioambiental precisa envolver todo o ciclo produtivo da carne. Os frigoríficos conseguem reunir informações de seus fornecedores diretos, ou seja, de quem eles compraram gado para abater. O desafio é fazer o controle das fazendas de cria e dos fornecedores indiretos das plantas frigoríficas para obter a informação no início da produção. Isso porque o mercado quer saber se os territórios por onde os animais passaram, desde o seu nascimento até o abate, são livres de desmatamento e de questões socioambientais sensíveis para os consumidores. Desafio importante para o Brasil, já que em muitos casos o animal nasce em uma fazenda, na sequência é vendido para uma segunda propriedade, onde se junta outros lotes de bezerros para virar boi magro e depois ainda é comercializado novamente para uma terceira fazenda, onde acontece a última etapa da produção, a engorda. Assim, como garantir e comprovar para o mercado que durante todo esse trajeto os animais estavam sendo produzidos em áreas legalizadas? Será que o Brasil já tem resposta para esse desafio? E eu deixo essa pergunta quicando aqui para vocês, e agora deixa eu passar a bola certo, né? Mediar as discussões, Luísa Bruscato, diretora executiva do GTPS, um excelente painel para vocês, com licença. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Obrigada aqui, nossos convidados, por comporem um painel. Bom, então, como a gente viu no vídeo, o tema de rastreabilidade socioambiental é o assunto aqui do nosso painel e a gente já tem discutido por muitos anos essa temática, né? Não é muito novidade. Porém, ela ganhou força nos últimos anos, aí, principalmente devido às diligências da União Europeia, que a gente vai comentar um pouquinho aqui no painel. E também nos últimos 2 anos eu tenho acompanhado essa agenda no GT de rastreabilidade, o grupo de trabalho dentro do GTPS. Então, nos últimos anos, o setor privado e a sociedade civil se dedicaram a debruçar sobre esse tema, aí mais focado na pecuária bovina, e como que a gente pode olhar para esses desafios, oportunidades. Levantamos também, mapeamos iniciativas e ferramentas que solucionam essa questão da rastreabilidade. E aí, aqui hoje, a ideia é a gente contar um pouco como é que estão esses esforços, né? O que a gente já tem na prática acontecendo, né? Então, sair um pouco de falar sobre desafios e falar mais sobre resultados. O que a gente já tem de concreto, né, nessa área de rastreabilidade.
E aí, então, queria começar convidando o Ivo para falar para a gente. E aí, Ivo, parece que existem vários projetos, né? O próprio estado de Santa Catarina é um modelo aí que a gente pode comentar. Tem a questão do Uruguai, que também já tem todo o rebanho rastreado. Tem alguns cases aí que a gente poderia comentar. Então, queria te convidar para contar um pouco para a gente como é que está esse cenário. Perfeito. Olá. Perfeito, Luísa. Obrigado, Canal Rural, pelo convite, pela organização. Boa tarde a todos os colegas que estão aqui dividindo a plenária. E é uma satisfação poder conversar um pouco sobre esse tema tão importante, tão relevante, né, atualmente para a pecuária como um todo, que é a rastreabilidade e ter realmente uma expertise do controle de indiretos, principalmente, que é uma das principais dores que nós estamos vivenciando na pecuária brasileira e, quiçá, de toda a região. E eu vou estar compartilhando com vocês algumas informações pela expertise que tem toda a companhia, com mais de 70 anos dedicada à identificação e rastreabilidade a nível mundial. E eu separei alguns slides, pedi para o colega da área de tecnologia já compartilhar. Dá licença, vou levantar aqui, fica mais fácil para a gente poder interagindo. Então, o tema que a gente separou foi trazer um pouco da experiência de outras regiões, de outros contextos, de como foi trabalhado o tema da rastreabilidade. E quando a gente pensa, né, a parte da... Pode passar, por gentileza? Da rastreabilidade bovina, a gente tem uma abrangência muito interessante. Por quê? A gente traz vários pontos que podem ser trabalhados e fortalecidos através da identificação individual e da rastreabilidade de origem do rebanho bovino, pontualmente, como a gente vai estar explorando aqui. E isso, praticamente, quando nós pensamos na pecuária brasileira, nós temos um momento, que até o Tirso comentou, na breve fala dele com o vice-presidente, que é esse momento que a gente está passando da retirada da vacinação contra a febre aftosa. É uma jornada que começou já há alguns anos, e você pega, né, todo o fortalecimento do controle sanitário, ele traz garantias adicionais quando você tem uma identificação individual do rebanho. Santa Catarina, que é o estado brasileiro que tem o seu rebanho bovino 100% identificado, iniciou essa jornada em 2006 e tem realmente uma robustez quando fala em controle sanitário de uma maneira diferenciada, como a gente vai poder ver um comparativo mais na frente. E um outro exemplo, que a rastreabilidade ela acaba atendendo uma dor muito específica na parte da sustentabilidade ambiental, é a condição da gente ter o controle dos indiretos. Que isso vai estar proporcionando reputação, credibilidade, manutenção e até abertura de mercados para a nossa carne bovina. E um outro ponto fundamental é, através da rastreabilidade individual, você consegue ter um pleno atendimento dos acordos sanitários que nós temos com os outros países. Quando a gente pega um exemplo da China, que ela demanda de ter uma identificação dos animais de 30 meses de idade para poder ser exportado. Você fazer isso vendo dentição no frigorífico é muito pouco viável, quando você pode pensar de ter um controle muito mais efetivo pela identificação individual. A Cota Hilton também é outro exemplo. E aqui, falando nessa parte de movimentação, até para clarear o que é a importância do controle individual, a gente sair do contexto de lote e pensar no indivíduo, no controle do animal. Eu trago 2 exemplos de comercialização dentro com GTA e nota fiscal, e você imagina um leilão, que você está recebendo, animais estão se movimentando, estão mudando de propriedades, você vai ter a informação pela GTA e nota fiscal dos animais como um lote e não do indivíduo. Quando você pensa num programa que você tem todos os animais individualizados com numeração única e essa numeração está depositada numa base de dados nacional, você vai ter a informação de onde aquele animal veio, com quais animais ele movimentou e para onde aquele animal foi. Isso num controle sanitário, isso num controle de indiretos, é o grande divisor de águas. É você ter a informação do indivíduo. E a rastreabilidade propõe isso de uma maneira bastante consistente. Pode passar, por gentileza?
E outro ponto que a gente sempre insiste, né, que a rastreabilidade individual de origem do rebanho bovino, ela é o pilar principal para várias outras ações, seja no campo do pecuarista, dos frigoríficos, do Ministério da Agricultura e das secretarias de Estado aí de Agricultura. Nesse contexto, para o pecuarista ter um programa de rastreabilidade individual, ele vai ter uma identificação que proporciona ele fazer uma gestão melhor do rebanho dele, controle de estoque de animais, controle de movimentação, além de outras funções que esse mecanismo proporciona. Quando a gente pensa no frigorífico, a gente está falando de credibilidade e reputação. Sair de um papel de, muitas vezes, ser apontado e por situações que não é culpa dele, e ter condições consistentes de mostrar realmente o que é feito, porque você tem informação de toda a cadeia produtiva. Isso proporciona sistemas integrados de informações, você ter dados consistentes da cadeia produtiva e, claro, pensando aí numa permanência, abertura de mercados que cada vez mais estão exigindo a informação, a credibilidade. A nível de mapa, né, se pensar novos atos normativos, trazer toda a parte legislativa, apoio à exportação, tanto no mercado interno também, e na parte de secretarias, rastreabilidade individual de origem, controle sanitário, controle de movimento de rebanhos e estatísticas oficiais de rebanho. Isso é uma grande dor ainda nossa, a falta de informação, porque você tem toda uma cultura de utilizar dados de lote de animais e não de indivíduos. Pode passar? Aqui eu queria chamar a atenção de vocês. A gente organizou um quadro, como eu falei no início. Santa Catarina é o único estado brasileiro que tem um programa de rastreabilidade obrigatória do rebanho bovino. Desde 2006, esse programa está sendo implementado. Hoje, 100% do rebanho já está identificado, através de uma lei estadual. E também trouxe o exemplo da Austrália. Eu gosto muito do exemplo da Austrália, porque os australianos conseguem fazer as coisas bem feitas de maneira simples. O verdadeiro arroz com feijão, de maneira que é eficiente e funciona. Então, vou estar descrevendo um pouquinho de informações sobre cada mercado, e depois a gente poder explorar, ter outros exemplos também, como a Luísa comentou, do Uruguai, que é nosso vizinho, mas eu quis me atentar a esses dois. Primeiro, porque Santa Catarina é um estado que já fez, desde 2006. No momento que ele parou de vacinar contra a febre aftosa, ele adotou a identificação individual como uma ferramenta de garantia adicional para controle sanitário e manutenção de estado sanitário. E lá você tem a SIDASC, que é a instituição de controle sanitário do Estado, que dá todo o suporte. Todo o rebanho tem uma dupla identificação, Brink-Bottom, com uma numeração oficial que o Ministério da Agricultura que libera para o Estado de Santa Catarina utilizar. Esse animal ele é identificado na desmama ou no primeiro movimento. Isso é muito importante, você ter toda essa base estruturada. O produtor é o responsável por fazer essa identificação. Aquele produtor que não se sente confortável, não tem condição de fazer, ele pode contratar um prestador de serviço credenciado. É uma possibilidade para ele. Ele é obrigatório fazer a comunicação, tanto na venda como na compra dos animais. Então, todo o controle, o movimento de estoque, individualmente, existe dentro de uma base de dados do Estado de Santa Catarina. E quem paga essa conta? O governo do Estado, em parceria com as indústrias de produção de carne. Tá? No caso de Santa Catarina, não só carne bovina, mas também carne de aves e suíno. Acesso a mercados, eu coloquei todos, mas Santa Catarina é um ponto específico, porque ela não tem nenhuma planta habilitada para exportar para a Europa bovinos. Então, o foco dela sempre foi mercado de suíno. Ela fez todo esse trabalho de blindar o mercado de bovino para abrir acesso a mercados e conseguiu. Tanto é que, depois desse movimento que ela fez da rastreabilidade obrigatória, ela conseguiu alcançar a venda de suíno para a Coreia do Sul, Japão e outros mercados importantes. E uma instituição integrada, que é o ICASA, o Instituto Catarinense, que também dá todo o apoio na parte de arrecadação de recursos e tudo mais. A Austrália é um case bastante interessante. Também tem toda a base legal. É importante ressaltar para vocês que nenhum projeto de rastreabilidade de cunho de Estado ou de país ele foi com sucesso de maneira voluntária. Sempre teve uma regra
que definia uma obrigatoriedade, mesmo que seja num prazo bem definido. Na Austrália tem um instituto, na verdade, uma instituição que trabalha dedicada a todo o desenvolvimento da coordenação do Programa de Identificação da Pecuária, NLS. Na Austrália, se utiliza só um brinco eletrônico, 100% do rebanho identificado com um botão eletrônico. E um ponto importante que dá para a gente fazer uma analogia interessante para o Brasil, principalmente em propriedades de grandes regiões, é que você tem a identificação do animal somente no movimento. Se é uma fazenda que trabalha com ciclo completo e que esse animal só vai sair da fazenda quando ele for comercializado para uma venda, para um abate, é naquele momento que o animal recebe a identificação e depois essa identificação é informada na base de dados pelo produtor que comprou o animal. No caso da Austrália, quem paga todo esse investimento na rastreabilidade é o produtor, então, responsabilidade do produtor. E a Austrália ela consegue fazer todo um trabalho de comunicação, de acesso, de marketing, pautado na rastreabilidade, em integração com um órgão chamado MLA, que promove a carne bovina da Austrália de maneira muito interessante. Um exemplo até mesmo nosso no Brasil. E a Austrália consegue acessar todos os mercados, inclusive o Japão, por ter esse trabalho bastante definido, bem orientado, de comunicação e marketing, e todo o respaldo da rastreabilidade. Pode passar, por gentileza, já estou acabando. E aqui já a mensagem final, gostaria de deixar, depois a gente poder ter um pouco mais de discussão, que nós já sabemos como fazer a rastreabilidade. A rastreabilidade não é nenhum desafio, não é algo que a gente não consiga mensurar e saber quais etapas devem ser feitas. Isso está totalmente dominado. A rastreabilidade é a base para a cadeia produtiva sustentável. A gente não consegue imaginar nenhum projeto que se fale em sustentabilidade se não tem o indivíduo realmente identificado, com numeração única e uma base de dados nacional. E um ponto, muito mais uma provocação positiva, que nós precisamos ter protagonismo. Nós não podemos ficar só esperando o que os outros acham que a gente deve fazer. A gente tem que realmente sair e colocar todas as pautas que nós entendemos como proativas e positivas de uma maneira bastante profissional, que eu acho que é o propósito de todos nós aqui. Muito obrigado. Obrigada, Ivo. Foi muito bacana, você deu todo um panorama e aí falou de outras proteínas também, de como está esse cenário e projetos e iniciativas. E aí eu queria passar, depois a gente te volto com perguntas, aqui já fiquei com algumas, mas queria passar para a Gisela contar um pouco para a gente sobre como que o protocolo da RTRS está endereçando a questão da rastreabilidade aí na soja e no milho. Primeiramente, agradecer ao Canal Rural por essa honra de estar aqui e mostrar o Brasil. Nós passamos do Pantanal para Santa Catarina, fomos para o Pará, e agora nós vamos para o Maranhão e Piauí, nordeste do Brasil. Grandes celeiros invisíveis, que, às vezes, eles precisam ser mostrados, aonde nós estamos fazendo coisas interessantes por lá. Por gentileza, coloca a minha apresentação. Vamos ver se eu consigo daqui para dar o tempo, 10 minutos. Então, para chegarmos à rastreabilidade, foi um caminho longo percorrido. Eu estou como superintendente de uma fundação de pesquisa, estou lá há 23 anos. E essa fundação, então, ela congrega, vamos dizer, o corredor de exportação norte, para o Porto de Itaqui. Estou também, criamos uma associação de mulheres do agro, para que essas mulheres, uma plataforma, se unisse a outras profissionais e, juntas, pudéssemos atuar nas comunidades, onde realmente a mulher tem problema. E também estou como vice-presidente global da RTRS, que é uma certificadora de propriedades rurais que certifica a produção de soja e milho. Pois bem, então, quando nós começamos a explorar o Matopi, não chegamos no Pará e nem na Bahia, o que era para a FAPSEM promover o desenvolvimento sustentável? Seria espalhar a soja na linha do Equador, nessa região de baixas altitudes, de solos considerados pobres, improdutivos. E daí, então, nós tivemos... Aqui não está passando mesmo, Iael, não está passando. O papel da Embrapa, né? A Embrapa, em parceria com a FAPSEM, fizemos campos experimentais
E, então, semeamos a linha do Equador, de fato. Bom, o que era desenvolvimento sustentável do ano 2000 a 2012, em 2011 para 2022, teve um outro selo. Seria, daí, então, a certificação entrando nas propriedades rurais, porque nós entendemos que as propriedades rurais avançaram muito mais do que aquelas cidades que abrigavam o agronegócio. Yael, por gentileza. Pode passar. Então, essas regiões, a certificação ela entrou com uma grande ferramenta. Nós não tínhamos defesa sanitária, nós não tínhamos... Os riscos agropecuários eram imensos. E, daí, então, nós precisávamos foco na segurança alimentar, nas questões das mudanças climáticas, já que nós estamos entre o bioma Amazônia e nós estamos entre a Caatinga. Nós temos rios completamente sem água entrando para o Piauí. Novas exigências do mercado, sempre acompanhando essas demandas do mercado, a valorização dos produtos do Cerrado, porque o nordestino, o povo nativo, não planta soja, não planta milho. Então, nós tínhamos que ver como interagir com essas pessoas. E deu, então-se, essa inclusão de empregos, de renda a essas regiões. E é uma adesão voluntária do produtor. Nunca obrigamos nenhum produtor a certificar. Então, eles nos procuravam e queriam, de certa forma, modelar a sua propriedade rural na tentativa de minimizar esses eventuais riscos agropecuários. Pode passar o slide inteiro, por gentileza? Minimizar as multas trabalhistas, as multas ambientais, minimizar as grandes diferenças sociais ocasionadas por esse avanço do agronegócio e o povo nativo ficando sempre ao redor. E valores diferenciados. Então, nós trouxemos para a própria comunicação do agronegócio Brasil, porque nós tivemos, então, o maior volume de soja produzida no estado do Maranhão, certificada a nível mundial, seguido pelo Piauí. Pode passar. E, daí, então, a FAPSEM, ela sempre senta em todas as mesas. Porto de Itaqui, questões de mudanças climáticas, com o SEMA, com o DEMA, Conselho de Meio Ambiente no Estado, da região, da cidade, a SELMA, com projeto de carbono. Nós temos a RH Suma, que é uma iniciativa da Associação de Algodão, da SLC, muito bem tocada, que envolveu principalmente as questões das leis trabalhistas, que são as leis mais complexas do mundo. E nós temos, então, toda essa questão, inclusive o pacto agora da região de Balsas, que vai atuar direto na diversificação de alimentos em 18 outras cidades. Tudo isso para reconhecimento do mercado internacional, além do desmate zero. Pode ir para frente, por gentileza? Então, nós temos os eventos onde nós chamamos as cidades, as comunidades, e nós, então, tratamos de contaminação do solo, da questão de água, da questão da seca, enfim, é Corpo de Bombeiro interagindo conosco, é Polícia Rodoviária Federal interagindo conosco, é uma porção de parceiros em prol de um desenvolvimento sustentável. Pode ir para frente, por gentileza? As mulheres, elas conversam da mesma altura com qualquer homem, seja aqui está o presidente da ProSoja do Piauí, ali está o presidente da FAPSEM, do sindicato, de igual para igual. Todas discutem o agronegócio numa só linhagem. Pode ir para frente, por gentileza? Estejam todos convidados para ver isso na prática, de 16 a 20 de maio, no nosso evento. Canal Rural, vai ser uma honra ter vocês conosco. Pode ir para frente? E, então, o que seria, então, essa associação internacional? Ela segue uma exigência do mercado europeu, mas onde nós temos 4 continentes interagindo com 23 países. Então, ela segue o selo maior, que é o ISEAL,
E nós temos um indicador específico que vai apontar a integridade ética e conduta do produtor rural. Seguimos os princípios das ODS da ONU e, além da certificação, nós fazemos, então, tanto a venda da soja física como o papel certificado para supermercadistas da Europa. Nós trabalhamos muito com a rede Lidl de supermercado, e assim a Cargill, a Bunge, todos estão conosco nessa compra de crédito, que, se nós formos analisar, é um excelente pagamento ambiental, além de outras benfeitorias que está dentro da propriedade e da propriedade ao seu entorno. Juliana, vamos mais em frente. Nós temos o Grupo Amage como um exemplo para nós temos o Grupo SLC como um exemplo desse trabalho. Aqui estão as grandes marcas que estão conosco. Então, dá para ver que são mais de 200 marcas que pensam de uma forma diferente. Porque quem comanda lá é o consumidor no supermercado. Ele quer saber de onde veio esse produto, o que tem nesse produto. Eles pensam um pouco diferente daqui do Brasil, e por isso que esse diálogo é muito importante nós estreitarmos o que é o profissionalismo do produtor brasileiro e como pensa os varejistas, os supermercados na Europa, para ter essa postura de não mais aceitar produtos de áreas desmatadas. Então, esse é o nosso cerrado maravilhoso, onde nós podemos ter tantos proveitos. Pode ir para frente, por gentileza, bem rapidinho, onde nós podemos ajudar na diversificação de alimentos. Pode ir passando. As crianças entender a grande preservação do maior bioma do planeta Terra, chamado Cerrado, né? E vai para frente ainda, pode ir para frente. Nós já temos toda essa lição para mostrar para qualquer comprador de grãos. Nós temos palhada, nós temos alimento para o nosso solo, nós temos agora, nas fazendas certificadas, as biofábricas de produtos biológicos. Nós estamos caminhando para zero agroquímico, com exceção do glifosato ainda. E nós temos raiz, nós temos a integração lavoura, 6 meses de chuva, 6 meses sem chuva, quando o solo chega até 65 graus, quando não tem palhada. Finalizando, pode ir para frente. E nós podemos vender, então, carbono, carne, soja, milho, o que mais? Tudo numa produtividade vertical. Esse trabalho nós fizemos juntamente com a Integração Lavoura-Pecuária, com a Embrapa, com a TNC, com a Singenta, e nós entendemos que as áreas degradadas estão lá naquela parte pobre do Maranhão. Então, aqui nós temos muito ainda a avançar. Pode ir indo, finalizando. Pode passar bem rapidinho tudo, que daí já está quase encerrando. Isso nós consideramos insustentável. É você mover o solo, é você não cuidar dos agroquímicos, é você ter a queimada, é você ter os grandes índices ainda de diferenças sociais, de índice de desenvolvimento humano, e ter lavouras de soja em abundância ao redor das cidades. Mais para frente, aqui está, então, um esqueleto que mostra do produtor até o consumidor, por onde passa a rastreabilidade. Pode ir para frente, na cadeia de custódia. E esse é o solo que nós descobrimos quando chegamos lá. Pobres, improdutivos, pode ir indo. Foi transformado com muita garra pela pesquisa, pelo próprio produtor rural, transformado em celeiros grandes de comida, das grandes fontes proteicas, e ele não pode ser mais considerado como regiões que devastam, como regiões que são de alto risco do agronegócio. Muito obrigado. Essa era a minha participação. Obrigada, Gisela. Foi uma aula aqui para a gente. Muito boa a apresentação. Obrigada. Já anotei algumas perguntas aqui também, vou fazer no final. E aí eu queria convidar a Liege, da JBS, para contar um pouco para a gente como que a JBS está endereçando essa questão da rastreabilidade, já está solucionando também. Quais são os projetos que vocês têm trabalhado nessa linha? Obrigada, boa tarde a todas e todos aqui.
Eu queria muito que funcionasse esse passador de slides, mas acho que vai ficar no desejo aqui, a turma lá. Não está passando, é isso? Tá. Volta um slide, então, só para a gente começar. Boa, obrigada. Bom, eu estou como diretora de sustentabilidade da Friboi. Friboi é a divisão de pecuária da JBS, onde a gente tem muitos desafios aí, tanto em carbono como em rastreabilidade. Pode passar, por favor? E aí contar um pouco como é que funciona o mercado de pecuária, né? A gente tem as fazendas de ciclo completo, onde elas têm a cria, a recria e a engorda dentro de uma fazenda só. Então, com isso, a gente tem um ciclo controlado. Acho que o Ivo colocou muito bem aqui em relação a como funciona a rastreabilidade nessas fazendas. No caso da Austrália, que você só vai ter a brincagem dos animais na movimentação. Se a gente fosse aplicar isso no Brasil, acho que outro ponto que o Ivo trouxe, que é importante a gente colocar, é como é que a gente vai fazer uma aplicação se não for obrigatório. Né? Então, quando a gente fala em rastreabilidade, tem muita pergunta pela rastreabilidade individual, pela brincagem de animais, mas a gente só consegue isso se a gente tiver política pública e legislação apoiando do outro lado, porque voluntariamente o produtor tem o direito de escolher o que ele quer fazer na propriedade dele. Então, a gente tem hoje o cenário da pecuária, da cadeia pecuária, a gente tem os elos, né, Tier 1, Tier 2, até chegar no frigorífico. O que o frigorífico fez nos últimos 10 anos, a cadeia frigorífica, foi justamente garantir o controle dos seus fornecedores diretos, identificar essas fazendas e garantir a origem desses animais dos seus fornecedores diretos. E agora a gente tem um desafio adicional, que é identificar os outros elos da cadeia. Pode passar, por favor. A gente pegou esses dados de um estudo, e aí a gente pode notar ali qual é a relação entre o desmatamento no bioma Amazônia, entre fornecedores diretos e indiretos. Então, a gente tem uma capacidade aí, hoje, em torno de 40% de controle dessa rastreabilidade da cadeia, mas a gente tem um desafio ainda de 53% quando a gente pega Tier 1 e Tier 2, Elo 1 e Elo 2, e 8% ali de um desafio maior ainda, que é identificar 100% da cadeia com rastreabilidade com as ferramentas que a gente tem hoje. Pode passar. Então, 92% aí a gente tem de oportunidade para avançar nos próximos anos. As indústrias têm colocado as suas metas, mas eu gosto sempre de ressaltar que é um desafio não só para a indústria. A gente precisa da parceria do produtor rural. A gente tem que lembrar que a unidade de produção, que é a fazenda, é de direito do produtor rural escolher as técnicas que ele vai utilizar. Mesmo que o frigorífico exija e demanda, ele pode escolher para quais frigoríficos ele quer vender. Então, dentro dessa liberdade democrática do campo, a gente precisa entender que a gente precisa trazer, levar conhecimento e levar oportunidade, mas que a escolha final ela é do produtor rural. Pode passar. Então, hoje, a Friboi, a gente já tem um sistema de monitoramento muito robusto. Há mais de 10 anos, a gente tem a nossa política de compra responsável, uma política que está pública no nosso site. A gente faz parte do protocolo de monitoramento setorial, que é o Boi na Linha, junto com o Ministério Público Federal. Tem outras empresas signatárias desse protocolo, onde estabelece as regras dos produtores, das fazendas, que a gente pode ou não adquirir animais. E aí, desde há 2 anos, a gente lançou 2 estratégias para avançar no controle dos nossos fornecedores indiretos, que é a plataforma Pecuária Transparente e os escritórios verdes, que eu vou explicar. Pode passar. Então, o que é importante a gente destacar? A gente não compra de fazendas que estejam envolvidas com desmatamento ilegal, com trabalho análogo à escravidão, no caso de produtores, CPF, CNPJs, que estejam localizadas em áreas protegidas, tenham embargos ambientais ou estejam localizadas em territórios quilombolas, indígenas. Quilombolas é uma adicionalidade que a JBS traz, ela não está no protocolo do Boi na Linha, não é uma coisa setorial, é uma coisa que a JBS identificou como importante para estabelecer, e outra ação também que só a JBS tem feito é produtores que estejam envolvidos em acusação de crimes hediondos também. Pode passar. Então, rapidamente, aqui, os grandes pontos laranjas são as nossas unidades. Próximo slide. Isso é o sistema real de monitoramento da JBS. Aqui a gente tem uma camada que a gente adiciona dos territórios indígenas e quilombolas também. Pode passar. As unidades de conservação. Próximo. E aí vem a camada de desmatamento. Então, todo ano, o PRODES divulga esse mapa de desmatamento. A gente adiciona no nosso monitoramento para poder identificar os nossos fornecedores. Próximo. E aí, tem 5 minutos. As fazendas são esses retângulos laranjas. Pode passar. Então, cada retângulo desse representa um fornecedor da Friboi da JBS. Próximo.
Uma vez que a gente identifique que essa fazenda tem uma sobreposição a um dos itens do nosso protocolo, essa fazenda está automaticamente bloqueada. Nesse caso, foi um bloqueio por sobreposição de terra indígena, próximo. Unidade de conservação, próximo. PRODES, está vendo esse pontinho vermelho ali? É um desmatamento ilegal realizado na propriedade. E aí, esse produtor, essa fazenda, vai ficar bloqueada no nosso sistema. E o nosso comprador de gado não vai conseguir acessar esse produtor. Próximo. Pode passar. Agora, o que a gente identificou para poder falar dos indiretos e até dos diretos é que o caminho não é da exclusão, porque toda vez que eu bloqueio um fornecedor, tem até um artigo muito bom, esse gado não vai morrer de velho, né? Ele vai para algum lugar, alguém vai comprar. Então, a gente cria um segundo mercado, que às vezes é mais competitivo e até mais interessante para esse produtor. Então, que estímulo ele tem para se regularizar? Então, pensando nisso, a gente lançou 2 estratégias. Uma delas é a plataforma Pecuária Transparente, na qual todo esse sistema que eu mostrei de monitoramento, que a Friboi já faz para os seus fornecedores diretos, ela disponibiliza para os seus fornecedores. Então, aqueles pecuaristas que a gente tem uma meta de adesão nessa plataforma, esses pecuaristas têm acesso a ver como está o status socioambiental da fazenda dos seus fornecedores. Pode passar. E aí, nesse sentido, a gente assume compromisso, né? Não é só um sonho, né? É uma meta. Então, a gente tem uma meta até 2025 que 100% dos nossos fornecedores, são mais de 80 mil fornecedores, estejam cadastrados na plataforma Pecuária Transparente, verificando, através do sistema de monitoramento, os seus fornecedores. Então, é o primeiro elo da rastreabilidade. A gente está em 2022, a gente já tem 36% dos nossos fornecedores cadastrados dentro da nossa meta, cumprindo a meta que a gente lançou, e tem avançado cada vez mais e divulgado a nossa plataforma. Próximo. E aí, mas como é que a gente faz para não excluir? A gente criou os escritórios verdes. Hoje, qualquer fornecedor da JBS ou não, qualquer produtor rural do Brasil, pode procurar um escritório verde da JBS, na qual ele vai receber gratuitamente uma assistência de regularização socioambiental. Então, assim, ele não precisa ser fornecedor da JBS, ele pode ser fornecedor do fornecedor, ele pode ser fornecedor do concorrente. Ele chega em um dos nossos escritórios, se não tiver escritório próximo, ele pode ligar e ter uma identificação do escritório mais próximo, e ele vai receber toda a assistência técnica para poder fazer a regularização socioambiental dessa propriedade. Se precisar fazer um programa de regularização ambiental, a gente contrata a consultoria e paga o projeto de regularização ambiental para essas fazendas também. Próximo. Pode passar, então, o fornecedor irregular e o regular. E, com isso, qual é o resultado final disso tudo? O resultado final é, a gente tem no nosso sistema 87 mil fazendas monitoradas dos nossos fornecedores diretos. Dessas 87 mil, todo dia esse número modifica. Dentro delas, 15 mil estão bloqueadas por algum tipo de não conformidade, na sua maioria desmatamento ilegal. Mas, com os escritórios verdes, em menos de 2 anos, a gente já regularizou 3.700 propriedades, que voltam ao sistema para poder fornecer para a Friboi, para outros frigoríficos, ou até mesmo para fornecer para um dos nossos fornecedores. Então, a gente vai limpando essa cadeia de fornecimento e trazendo todo mundo para a produção, não só excluindo, porque a gente sabe que a pressão, muitas vezes, principalmente no pequeno, é de exclusão, esse produtor acaba saindo e vai para um outro mercado e para a irregularidade. Então, é isso que a gente tem buscado. Obrigada. Obrigada, Liege. Obrigada, Liege. Excelente apresentação. Aí conseguiu trazer para a gente, com bastante propriedade, o que a maior indústria de carne já está fazendo com relação à rastreabilidade e entregando esse desafio. E aí, a Liege já fez um gancho aqui para mim também, para chamar o Tirso, falando que existe um desafio, sim, empresas grandes como a JBS estão muito comprometidas em resolver, endereçar esses problemas de forma aí no setor privado, né, como influenciadores aí dos demais concorrentes de vocês, aí os outros frigoríficos estão atendendo essa agenda, mas aí eu queria convidar o Tirso para contar um pouco para a gente, então, sobre essa perspectiva mais governamental, mais de políticas públicas. O que você acredita que são os próximos passos para essa agenda avançar? Ok. Boa tarde a todos. Luísa, prazer em conhecê-la, os nossos colegas aqui. Nós tivemos aula hoje o dia inteiro, né? E realmente só coisas boas, né? Esse painel, inclusive, os 3 que me antecederam, fizeram uma palestra excepcional. Mas o que nós temos de relatar e mostrar a importância do contexto como um todo, a nossa pecuária, 97% a 98% da nossa pecuária é pecuária verde.
né? O boi é verde, né? Nós conseguimos, nesse período todo, para demonstrar para o mundo, mas nós não conseguimos ainda sensibilizar o mundo que nós tínhamos 230, 240 milhões de hectares, hoje nós temos 170, 180 milhões de hectares, para que a gente possa transferir a pecuária para a agricultura sem problema algum. Como o Ivo falou, como o Alexandre da Embrapa disse, nós temos condições específicas de diminuir a gestão do processo do negócio. Antes nós tínhamos 4, 5 anos para que você pudesse chegar a 18 arrobas. Hoje você faz isso em 2 anos e meio. Então, você tem as condições específicas para diminuir todo esse processo do metano. Além de nós trabalharmos as duas problemáticas, o meio ambiente e a degradação das nossas terras. Então, nós temos hoje 2 grandes projetos fantásticos, que é ilustrado e que todos estão trabalhando, que é a integração lavoura, pecuária e floresta, como também o ABC, que você faz todo o processo de resguardo. Eu quero aqui também cumprimentar a Gisela. Hoje nós estamos aqui com as nossas semeadoras do agro. Você é vice-presidente da Associação das Mulheres lá do Maranhão, Piauí. Nós estamos aqui com as semeadoras, a doutora Juliana representando aqui as semeadoras, que estão fazendo um trabalho magnífico. E, sem dúvida nenhuma, peço uma salva de palmas para as mulheres. Parabéns. Não, e esse painel é o primeiro painel do dia aqui que tem mais mulheres que homens também. Olha, então, que fantástico, está vendo? Então, na realidade, o que acontece? Hoje nós temos uma gama de ações importantes, como foi falado por vocês, do que já está sendo feito, os painéis passados, nós temos muita coisa. E por isso que a Federação da Agricultura conseguiu fazer uma assistência técnica para que nós possamos levar nos 645 municípios, a pecuária leiteira e a pecuária de corte, todas essas informações importantes para que você possa fazer essa transformação e essa sustentabilidade de tão importante que é para que nós possamos ter os produtos sustentáveis. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a luta que nós estamos tendo da implantação do Código Florestal. Pessoal, nós ficamos aí praticamente 13 anos com o Código Florestal, nós ficamos brigando com a Justiça há 11 anos. E conseguimos resolver aqui no Estado de São Paulo, depois que resolvemos o problema no Supremo Tribunal Federal, nós resolvemos aqui no Tribunal de Justiça, praticamente 2 anos. E nós implantamos o Cadastro Ambiental Rural em São Paulo, está 100% dinamizado, regularizado, mas nós temos que fazer o PRA, Programa de Regularização Ambiental, para que você possa estruturar todo o processo. No Estado de São Paulo, a lei é 20%. Nós já estamos com 25%, somando os parques estaduais, municipais. Mas nós temos ainda um déficit de 800 mil hectares para ser restabelecido no processo como um todo. E por isso que nós estamos fazendo as cartilhas, estamos levando esses agentes no interior para levar o conhecimento ao produtor para que ele possa se identificar para fazer o PRA. Temos o prazo até o final do ano. Acredito que deva alterar, porque, realmente, pela experiência do CAR, vai levar um pouco mais de tempo. E aí vem a importância da cadeia produtiva. Se nós não trabalharmos juntos, fica difícil. Nós estamos aqui, gente, há 60 anos com a panafitose. Panafitose a gente instalou aqui, que é a Organização Mundial da Saúde, ligada à Organização Mundial, para tirarmos a febre aftosa do nosso país. Não conseguimos. Aí, há praticamente 6, 7 anos atrás, nós fizemos uma parceria com a panafitosa para que pudéssemos vacinar os nossos vizinhos, porque era de lá que vinha o vírus. E conseguimos fazer as vacinações gratuitamente. O SIDAM, o sindicato, nos ajudou para que a gente pudesse entregar essas vacinas para a panafitose, que é um órgão internacional, e adentrar e fizer esse trabalho e der a garantia que a gente precisa aqui no nosso país. Hoje, parte do norte já está isento, o sul está isento, e nós vamos entrar a partir de 24, que é o grupo 4, que é o grupo que detém 75% do nosso gado. Então, é uma responsabilidade muito grande. Com isso, estamos trabalhando a brucelose, a tuberculose, porque nós precisamos de mostrar também a responsabilidade sanitária. Então, são pontos importantes, e aí só conseguimos agora porque conseguimos convencer a iniciativa privada para fazer o fundo. Então, nós precisamos, como, por exemplo, o sistema
de rastreabilidade da pecuária começou em 2002, 2004, não foi para frente, porque o custo de todo o investimento ficava em cima do pecuarista. E não é justo. Toda a cadeia tem de entrar. Toda a cadeia tem de entrar. Todos têm de ter a responsabilidade de contribuir com a melhoria contínua do processo. E isso nós conseguimos agora com o aspecto da retirada da febre aftosa. Mas o exemplo que vocês deram, a Gisele deu, é a união, é todos trabalhando juntos com o mesmo propósito, para que a gente possa ter realmente a sustentabilidade. Nós somos o país mais rigoroso do Código Florestal do mundo. E essa semana, a comunidade europeia simplesmente faz um documento e diz: não vou comprar mais nada de áreas desmatadas a partir de 2000. Opa, mudou aí. O Código Florestal fala de julho de 2008. Ninguém está querendo fazer nada errado. Mas nós temos uma legislação própria que estudou, viabilizou, que de 2008 para trás, com as políticas públicas do governo que autorizou fazer as mudanças culturais, e ficou prevalecido assim, pelo próprio Supremo Tribunal e por todos os jurídicos do Brasil. Agora vem um dizer que não, é a partir de 2020, desculpa, 2020. Então, quer dizer, é algo que não justifica. Agora, o que precisamos fazer? Nós vamos brigar? Não, não vamos brigar. Vamos lá conversar. Vamos lá dialogar. Vamos mostrar o que nós estamos fazendo. Vamos mostrar eficazmente o que nós estamos fazendo, que não é qualquer país está fazendo. Vamos esquecer que eles não fizeram o Código Florestal deles. Porque se você andar na Europa, você não vê reserva legal, não vê APP, não vê nada disso. Mas nós estamos fazendo pela nossa responsabilidade social do nosso país e do nosso mundo que vivemos. E que é com maior gratificação e satisfação que nós fazemos isso. Reservamos parte da nossa propriedade para isso. Se eu tirar um pé de árvore da minha fazenda, no outro dia eu tenho um processo crime e um processo de multa violenta. Não é bababá, não. É uma realidade. Então, esses são os pontos importantes que eu queria relatar e dizer que nós fazemos esse trabalho, nós estamos trabalhando muito o IG, a identificação geográfica, onde estamos trabalhando todos os produtos, inclusive começamos com o hortifruti granjeiro, que seria, vamos dizer, o mais difícil, o mais delicado. Eles estão fazendo toda a rastreabilidade do processo como um todo, e nós temos de fazer isso porque o mundo exige. Nós temos aí, levamos o empresário para 12 missões esse ano, importantes para negociações, e foram feitos negócios, todo mundo quer os produtos brasileiros, mas querem a rastreabilidade do processo como um todo, a responsabilidade do ESG. E é isso que nós estamos fazendo junto com a nossa turma, tanto da Federação, do Senar e do SEBRAE. O SEBRAE está trabalhando isso com o Amigo Pequena Empresa, de todos os setores, fazemos um plano de negócio, fazemos a transformação digital deles e vamos resolver o problema também da sustentabilidade deles com o meio ambiente. Então, eu acho que esse momento é muito oportuno. O Júlio, quero agradecer aqui o Júlio do Canal Rural, por esse momento importante. E aqui, Júlio, eu peço aqui uma veemência a você, que eu acho que do que está saindo daqui, vai sair muitos assuntos interessantes. Mas eu acho importante que depois, dentro do próprio Canal Rural, faça-se núcleos e células para continuar a discussão, para que realmente a gente possa levar as conclusões daqui, as dificuldades ou não, mas as positivas ou não, mas nós levarmos para frente e sensibilizar a nossa sociedade que o que nós precisamos é de comunicação. A comunicação que chegue à nossa população, que chegue internacionalmente com realmente o que nós estamos fazendo. E que não é pouco. Quero muito agradecer a vocês, desculpa o tempo que passou, meu muito obrigado. Excelente, obrigada, Tirso, pelo panorama aí e essa visão. Eu queria só entender como é que a gente está de tempo para perguntas. 3 minutinhos. Tá, então, o painel ficou muito rico, eu tinha uma pergunta para cada um, mas vou então tentar resumir em 2 perguntas e deixar vocês comentar bem brevemente. E aí, cada um foca na pergunta que achar que faz mais sentido. Mas tanto o Ivo, agora o Tirso e a Liege mencionaram sobre a questão de como é que a gente expande a nível Brasil, né? Sai aí dos 80 mil fornecedores da JBS para os 2,5 milhões de produtores pecuaristas, ou dos 5 milhões
quando se a gente juntar com a agricultura. Então, como é que a gente expande, se vocês acreditam que é mesmo via regulamentação, regularização política pública? E também a segunda pergunta sobre a questão das diligências. E aí, quem quiser comentar uma ou outra, como é que vocês entendem essa questão das diligências da União Europeia e da China? Quem quer? Ivo? Bem, com relação à rastreabilidade, né, o primeiro ponto, eu vejo que é bastante oportuno essa jornada da retirada da vacina contra a febre aftosa e pensar um sistema de rastreabilidade efetivo, obrigatório para regiões. Pode ser compartilhamentos, como você pensa no Sul. Santa Catarina já tem um bloco. A pressão, né, por regiões que têm problemas ambientais mais sensíveis, também pensar em municípios que poderia fazer pilotos e aí de aprender com esses pilotos e fazer algo expandindo para uma realidade nacional. Eu acredito muito por etapas. Tudo que seja mandatório, né, que é necessário, mas que não tenha um cronograma muito bem efetivo, muito bem feito, o risco de não dar certo ele é grande. Então, algo planejado, mas que seja obrigatório e gradativo, eu acho um caminho bem coerente. O Ivo comentou muito sabiamente. É isso mesmo, Ivo. Eu acho que nós temos, no nosso país, em cada local, em cada região, a vocação daquela região. Essa vocação ela tem de ser respeitada. Pode ser um artesanato, pode ser gastronomia, pode ser turismo rural, pode ser algo diferente, pecuária de corte, pecuária de leite. E aí sim você trabalha os arranjos produtivos locais, onde você equaliza todos os produtores, chama os produtores todos para terem a mesma informação, terem as condições específicas de qualidade, produtividade e de todos os conceitos que nós precisamos levar à sustentabilidade. Aí sim, eu acredito que com esse fortalecimento e as políticas públicas ajudando nesse contexto, nós mudamos e rapidamente, porque hoje todo produtor está consciente. Ele sabe das suas responsabilidades, mas precisamos que tenha rentabilidade. Com essa mudança que ocorreu de custos na produção do agricultor, foi realmente muito complexo. Hoje diminuiu, o pequeno produtor, o médio produtor está saindo da propriedade porque não está tendo custo de viabilidade do processo com as mudanças, principalmente dos fertilizantes defensivos. Então, tem as outras alternativas, está sendo feitas outras alternativas, mas nós precisamos, sem dúvida nenhuma, dar o respaldo da garantia da manutenção do homem e do trabalhador no campo. Assim, eu queria também comentar, eu acho que a distância Brasil para esses mercados é muito grande, né? Mas, graças à RTRS, nós recebemos muitas caravanas. Nós já recebemos caravana das principais ONGs ambientalistas, né? Então, eles chegam e dizem, eu quero vir aqui para ver problema, mas eu não trabalho com problema, eu trabalho com solução. Então, olha aqui, ó, coloca eles para dentro... Vai numa colheitadeira, lá ver como é que é aquela riqueza de você colher o alimento, de entender, almoçar junto com os funcionários na fazenda, dormir onde os funcionários dormem. Então, daí eles conhecem uma outra realidade Brasil. E esses grupos europeus estão vindo muito para cá. Vão muito no Mato Grosso, vão muito lá na nossa região. Então, o que falta, talvez, seja essa união ao recebê-los e mostrar a realidade Brasil. E nós também participarmos desses eventos que acontecem lá. Cada vez que eu estou indo lá, eu estou mostrando o profissionalismo do homem do campo, como está sendo conduzido dentro da propriedade rural e os benefícios da propriedade rural com o seu entorno. Então, são outros valores que nós temos que conquistar e transmitir para quem compra, porque tem uma coisa que é certa, não se bate em cliente. Não adianta vir dizer, vocês fizeram tudo errado lá e agora querem mandar aqui. Não seria esse o diálogo correto. O diálogo correto é realmente mostrar que nós temos, sim, que nós somos um celeiro, um grande celeiro sustentável, e nós temos como provar isso. Eu vou falar rapidamente aqui, está uma pressão aqui para encerrar. Não, acho que as duas perguntas são muito pertinentes. Em relação à política pública e como é que a gente expande a questão da rastreabilidade para o Brasil, ela depende do engajamento, acho que o Tício colocou, o Ivo também,
não só do público e da obrigatoriedade, mas fazer faseado. Acho que a retirada da vacina da aftosa tem sido feita assim, por estado. Quem está mais pronto começa primeiro. Santa Catarina fez essa dupla função de retirar a vacina e colocar a rastreabilidade individual. Então, tem um caminho todo que precisa ser pensado. Não é simples, se fosse, já estava feito, né? Acho que a gente precisa lembrar disso. E a União Europeia sempre criando barreiras que, na verdade, são, muitas vezes, comerciais, e elas vêm se apresenta, nós cortando o microfone, aí já é para acabar mesmo. E elas vêm se apresentando como colocadas como técnicas, mas, na verdade, em relação à vantagem competitiva que o Brasil coloca alimentos de qualidade e recebe muito bem. Eles têm o direito e a gente tem que brigar pelo nosso Código Florestal. Mas, para isso, a gente tem que estar com ele implementado e feito. E a verdade é que a gente ainda não fez. Então, a partir do momento que a gente tiver com o nosso Código Florestal implementado e assinado, a gente pode dizer para a União Europeia que ela não tem o direito de exigir nada além do que a gente já faz, que é a nossa lei. Mas a gente precisa primeiro conseguir cumprir a lei. Acho que esse é o maior desafio. Obrigada. Obrigada. Bom, muito obrigada a todos aqui pela participação. Obrigada. Adorei moderar esse painel, foi muito rico, aprendi muito. E queria aproveitar para convidar todos vocês a participarem do GT de rastreabilidade do GTPS, que a gente está discutindo esse assunto lá também. Encerramos agora no final do ano. E em março teremos um webinar, em abril ele retoma essa agenda, tá bom? Muito obrigada.